Bem, pessoal, a gente vai fazer o nosso estudo, né, sobre a importância do Evangelho, esse tema que foi nos dado, né, para a gente fazer um estudo em conjunto na noite de hoje. A gente vai utilizar essa obra aqui, né? Não sei se vocês conhecem, né? Vou mostrar aqui o Evangelho no Lar, à luz do Espiritismo. Né? Essa obra, ela é um pouco antiga, né? Ela foi organizada pela Federação Espírita de São Paulo. E ela traz uma coletânea de várias obras, né? Chico Xavier, né? Falando a respeito da importância, né, do Evangelho. Né? E para iniciar, né, esse nosso estudo da noite de hoje, essa nossa reflexão da noite de hoje sobre a importância do Evangelho, né, em nossas vidas, né, a gente vai pegar aqui o capítulo 6, né, desse livro, né, a primeira parte dele, né, que fala sobre o primeiro culto, né, cristão no lar. Então, o título principal é isso, o primeiro culto cristão no lar, né, o Evangelho na casa de Pedro. Né. Então, quem traz essas informações, né, é o espírito Neio Lúcio, né, mentor iluminado da espiritualidade, né, escreveu essas palavras pelas mãos consagradas de Francisco Cândido Xavier, no livro Jesus no Lar. Então, esse texto aqui que eu vou ler agora, né, para quem quiser depois pesquisar, para quem quiser anotar aí, né, ele se encontra no livro Jesus no Lar, esse texto. Né. E o texto diz o seguinte, esse texto de Neio Lúcio, né, do espírito Neio Lúcio. Numa noite de luar prateado, né, quando o céu se povoara de estrelas, Jesus se instalou provisoriamente na casa de Pedro. Então, a noite de luar, né, de muitas estrelas, Jesus, né, que geralmente costumava, né, a pernoitar na casa de Pedro, né. Vários espíritos trazem essa informação, né, inclusive Joana de Ângeles, né, que está aqui atrás, aqui, a fotozinha dela. Então, Jesus estava mais uma vez pernoitando na casa de Pedro. Né. E aí, continuando, né, aqui a mensagem, né, é dito o seguinte: como é comum em nossas casas, também lá o assunto estava improdutivo. Jesus não perdeu sequer um momento de sua vida, aproveitando tudo com muito amor e sabedoria, para ensinar e exemplificar. Portanto, mudou o rumo da conversa e falou com bondade. Então, o assunto, né, Jesus percebeu que o assunto não estava, né, ali propício, né, não estava gerando frutos bons. Né. E a partir daquele momento, Jesus ele muda o rumo da conversa. Né. Muda completamente o rumo da conversa. Né. E aí, né, é dito o seguinte aqui. Ele diz, né, e falou com bondade, né, Simão Pedro, né, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? Então Jesus pergunta a Pedro, né, o que fazia o pescador, né, quando ele se dirigia ao mercado, né, para vender justamente os frutos do mar, né, que ele pegou, né, os peixes. Né. A primeira pergunta que Jesus faz a Pedro. Né. E aí ele continua. Né. Jesus sorriu e perguntou de novo. Né. E o oleiro, né, que faz para atender a tarefa que se propõe. Né. E Pedro diz, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E Jesus continuou, como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que se pretende? E Pedro, muito simples e sem vacilar, responde, lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, e o martelo e o formão. E de outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola.
e o primeiro templo da alma. Então, Jesus, né, ele coloca aqui para todos nós, né, que o lar, né, é a primeira escola, né, é o primeiro templo do espírito. Porque é no contato com os familiares, né, principalmente porque nós, né, não nascemos no lar que nós nascemos, né, aleatoriamente, né, nós sabemos disso, né, que existe as ligações, né, do passado, né, com aqueles que fazem parte do mesmo grupo familiar. Então Jesus ele chama atenção justamente para isso, né, dizendo que o lar é a primeira escola, né, ou seja, né, todo o exemplo que nós recebemos no lar, né, nós, né, vamos, né, automaticamente reproduzir esses exemplos lá fora, né? Se esses exemplos bons, né, ou maus, né? Se maus, né, se nós tivermos, né, um espírito, né, mais amadurecido, né, nós conseguiremos superar, né, esses exemplos maus que porventura recebemos, né, e transformar esses exemplos, né, maus, né, e colocar ali, né, no caso ali, substituir por exemplos bons, né. Só que na grande maioria das vezes, né, os espíritos, né, que estão, né, ali ligados no mesmo lar, né, são espíritos da terceira ordem, né. A gente que estuda, né, Pentateuco Espírita, né, lembra lá que na ordem, na escala espiritual, né, o espírito de terceira ordem é aquele que existe a predominância da matéria sobre o espírito, né, que os instintos ainda prevalecem muito, né. Então ainda há uma grande dificuldade, né, de vencer, né, o mal, né, que há ainda em cada um de nós, né. Então é necessário, né, que o espírito, né, principalmente a criança, né, ela receba, né, todos os exemplos bons, né, que os pais, né, ou que aqueles, né, que são responsáveis por ela, né, puderem oferecer. Né. E o evangelho, né, ele tem uma importância fundamental nesse quesito. Né. Então, continuando aqui o texto, né, Jesus ele continua dizendo o seguinte para Pedro, né, a casa do homem, né, é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. E aí, continuando aqui, compreendemos como é linda e perfeita a comparação que faz Jesus. Né? Se o negociante seleciona a mercadoria e o oleiro prepara o barro, e o marceneiro a madeira para os seus propósitos, do contrário, não conseguiria alcançar os seus intentos. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Né? A paz no mundo começa entre quatro paredes, sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre meia dúzia de criaturas, como aguardar a harmonia das nações? Então, se nós não conseguimos viver em paz, né, com meia dúzia de pessoas, né, com aquele grupo familiar muitas vezes pequeno, né, como é que nós vamos esperar harmonia, né, entre as nações? Né? Como é que nós vamos esperar harmonia, né, no planeta Terra? Como é que vamos esperar, né, que a paz, né, ela reine, né, em nosso planeta? Se essa paz, né, ela é reflexo do lar de cada um. Essa paz ela vai se apresentar no mundo, né, como o lar de cada um se apresenta. Então, se os lares são desequilibrados, né, o planeta também, né, ele vai permanecer em desequilíbrio. Então, a importância, né, de a gente ficar
atento a esses detalhes, né? Então ele continua aqui dizendo o seguinte, né? Se não nos habituarmos a amar os irmãos mais próximos, né, associado à luta de cada dia, né, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, se a gente não consegue respeitar aquele que está mais próximo, né, como respeitar a Deus, né? Que, na nossa percepção limitada, né, ainda nos parece distante. Então, essa é outra reflexão que Jesus, né, chama a nossa atenção. Né? E aí ele continua, né? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, né, e fez um pequeno intervalo e continuou. Pedro, né? Acendamos aqui em torno de nós e de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. Na mesa de tua casa, e é servido o pão de cada dia que recebeste do Senhor. Por que não instilar em redor desta mesa a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento e nos pensamentos edificantes. O Pai que nos dá o trigo através do solo, envia-nos a luz através do céu. Podemos ver nas entrelinhas desse diálogo, né, que as pessoas que ali estavam, né, e o próprio Pedro, né, não entenderam os propósitos de Jesus. Né? Então, naquele momento ali, né, que Jesus teve esse diálogo, né, Pedro ele não conseguiu, né, de pronto ali alcançar. Ele só veio a alcançar depois, né, que ele amadureceu mais, né, a ideia, né, e que depois que o evangelho, né, penetrou mais profundamente em seu coração por conta da vivência. Né. Então, ele vai dizer o seguinte aqui. Pedro, né, não encontrando palavras adequadas para explicar-se, falou tímido. Né? Mestre, né, seja feita como desejas. Né? Jesus convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou as escrituras da sabedoria, havendo então na terra, em casa de Pedro, o primeiro culto cristão no lar. Então, eu acredito que todos sabiam, né, dessa informação aqui, né, que o primeiro culto, né, no lar, né, ele foi realizado na casa de Pedro, né, do apóstolo Pedro. Né, e ele foi iniciado justamente por Jesus. Né, devido à conversa improdutiva, né, que estava havendo naquele momento, né, e como Jesus não perdia um minuto, né, para deixar os seus exemplos, né, ele vai automaticamente muda o rumo daquela conversa, né, e a partir daquele momento ali, ele insere, né, o evangelho no lar, na casa de Pedro, né, e esse evangelho, né, ele depois ele vai se espalhar, né, pelo mundo. Então, a nossa irmã Graça Reis aqui colocou uma frase do Espírito Joana de Ângeles, né? Tudo quanto se invista no lar retornará conforme a aplicação feita, né? Do livro Vida Feliz. Então a gente vai ver, né, que Jesus, né, ele tinha um propósito, né, de estabelecer esse culto do Evangelho. Esse Evangelho, né, ele não foi estabelecido na casa de Pedro aleatoriamente. Né. Jesus ele tinha, né, esse propósito de estabelecer esse Evangelho, né, porque esse Evangelho, né, ele sabia que no futuro, né, esse exemplo dele se multiplicaria, né, em nossos lares, né, nos lares cristãos. Né.
Então, o primeiro evangelho no lar, né, feito na casa do próprio, feito pelo mestre, né, é o modelo para todos os que desejam estudar as letras santas no seio familiar. Então, tem até uma frase de Mateus aqui, né, quando Mateus, no capítulo 18, versículo 20, né, onde é dito o seguinte: onde estiveres duas ou mais criaturas, né, reunidas em meu nome, né, eu entre elas estarei. Então, essa foi uma afirmativa de Jesus. Né? Porque tem muitas pessoas que dizem, né, mas eu realizo o evangelho, né, e ninguém participa comigo, né, dos meus familiares. Né? Na verdade, né, se alguns dos nossos familiares, né, não desejam participar do evangelho, nós não temos, né, o direito de obrigá-los. Né? Nós temos sim o dever de convidar, mas não de obrigar. E não importa, né, se nós, né, fazemos o evangelho, né, somente nós, nenhum familiar participa conosco porque não quer, ou se nós moramos só e fazemos o evangelho só nós, porque nós sabemos que nós nunca estamos sós. Como Paulo de Tarso disse, né, nós somos vigiados por uma nuvem de testemunha. Né? E agora eu me lembrei de um ocorrido com Chico, né, quando ele começou nos trabalhos espirituais, né, no centro, né, não havia ninguém na plateia. Né? E ele abriu o evangelho, né, e lia o evangelho. E um dia ele virou para Emmanuel e disse: mas a gente está fazendo o evangelho aqui, né, e não chega ninguém, né? Não tem ninguém, né? Porque ele já estava sentindo vontade de desistir, né? E Emmanuel abriu a visão espiritual dele, né? E ele pode observar a plateia invisível que estava ali, aprendendo, né? Então nós nunca estamos sós, né? Então essa visão, né, que nós estamos sós em algum lugar, né, é uma visão materialista, né? É uma visão simplista, né, e que não corresponde à verdade dos fatos. Nós sempre estamos acompanhados, ou bem acompanhado, ou mal acompanhado. Vai depender, né, dos nossos pensamentos. Né? Então é isso. Né? Nós temos que fazer do nosso lar, como colocou aqui nossa irmã Graça, né, uma oficina. Né? Uma oficina, né, de trabalho, né, estudando o Evangelho, né, porque quanto mais nós tivermos, né, integrado ao Evangelho, né, mais se estabelecerá a paz em nossos corações, né, e essa paz também, né, ela vai ser reproduzida em nosso lar. Porque quem faz o Evangelho no lar, né, tem, né, uma ponte, né, direta com a espiritualidade, né, maior, né, com a espiritualidade amiga. Porque a cada evangelho nós vamos fortalecendo mais nesse vínculo. Né? Então, desse capítulo 6 aqui, né, o que eu queria destacar era justamente esse primeiro culto, né, do evangelho, né, que foi realizado justamente por Jesus na casa de Pedro. Né? E aí, né, a partir daí, os outros apóstolos, né, eles vão, né, também seguir essa linha. Né? Principalmente, né, depois que houve, né, o chamado Pentecostes, né, que foi aquele dia, né, onde os espíritos superiores, né, eles inspiraram, né, os apóstolos, né, e os apóstolos começaram a evangelizar, né, a pregar o evangelho, né, inclusive em outros idiomas, né, em idiomas que eles desconheciam. Né. Aí também nós temos, né, a missão, né, de Paulo de Tarso, né, que de perseguidor dos cristãos, né, ele passa, né, a ser, né,
depois que ele se converte ao cristianismo, né, um dos maiores divulgadores, né, do evangelho. Né, e um vaso escolhido por Jesus. Né. O próprio Jesus, né, vai dizer isso a Ananias, né, porque Paulo, né, estava, né, indo, né, para a cidade de Damasco, né, para justamente prender Ananias, né, que era cristão, né, e que tinha convertido, né, a sua noiva Abigail. Né. Essa história, né, quem já leu o livro Paulo Esteve, né, sabe, né. E a partir daquele momento ali, né, Paulo, né, que não se chamava Paulo ainda, se chamava Saulo, né, tem um encontro justamente com Jesus. Né. Tem uma visão espiritual de Jesus, né. Jesus, né, Jesus se apresenta para ele, né, com a sua luminosidade, né, de um Cristo, né, de um ser, né, altamente evoluído. Né. E aí, a partir daquele momento, né, ele pergunta a Jesus o que ele deveria fazer, né, e Jesus diz para que ele prosseguisse viagem, né, se hospedasse, né, lá, hospedaria lá da cidade de Damasco, e seria dito, né, para ele, né, o que ele deveria fazer. E aí Ananias, né, que ia ser preso por Paulo, né, é que vai ao encontro, né, de Paulo. Né. Logo no início, Ananias ele fica com medo. Né. Ele disse, é isso mesmo, Jesus? Né. Será que eu tenho que ir ao encontro dele? Né? Porque ele sabia da fama de Paulo, né, que já tinha feito, né, com vários cristãos. Né. E Jesus diz sim. Né. E aí, a partir daquele momento que Ananias vai ao encontro de Paulo, né, Paulo se encontrava cego, né, pela luminosidade. Né, a visão de Paulo é restituída por Ananias, né, e ali começa todo um processo. Né, todo um processo, né, de refazer o percurso, né, que Paulo tinha se desviado. E Paulo, né, ele vai sair com Ananias, né, para fazer justamente, né, o culto do evangelho, né, e estabelecer o culto do evangelho, né, ali, né, na cidade. Então, essa tarefa, né, que nós, né, da doutrina espírita fazemos hoje, né, quando a casa propõe, né, existe um grupo na casa, né, onde esse grupo, né, ele ensina aquelas pessoas que não sabem a fazer o evangelho no lar, né, a fazerem. Né. Então, Paulo, né, ele fez, né, justamente isso, né, com Ananias. Né. Mais tarde, depois, com Barnabé, né, e com outros, né, apóstolos. Né. E aí isso é retratado justamente aqui, né, falando justamente, né, falando justamente desse momento, né, em que o primeiro grupo, né, de visitadores, né, a realizar o culto cristão no lar foi formado por Saulo, né, que ainda não era Paulo, né, e Ananias. Né. Então, o primeiro grupo, né, que saiu, né, para implantar o evangelho, né, na casa das pessoas, né, foi justamente com Paulo e Ananias. Né. Se Jesus implantou, né, Paulo depois saiu, né, após, né, ter tido contato, né, com o pergaminho de Mateus, né, que Paulo ele vai ter contato, né, com o evangelho, né, através dos pergaminhos, né, de Mateus, do evangelho de Mateus. Né, e aí ele vai, mais tarde, depois, ele vai no oásis de Dan, né, na casa de um casal, né, chamado Áquila e Prisca. Né. Ele vai também, né,
fundar outro culto, né, do Evangelho. Né? E através desse casal também ele vai, né, implantar outros cultos do Evangelho na casa de outras pessoas. E assim sucessivamente. Né? O culto ele vai numa crescente, né, o culto do Evangelho. Né? Então, Lucas, né, ele tem um momento, né, que ele começa a viajar com Paulo. Né? Paulo justamente, né, abrindo, né, essas igrejas, né, ou seja, esses cultos, né, cristãos nos lares das pessoas, né, e Lucas vai acompanhando ele. Né? E segundo informações que Emmanuel traz, né, Lucas, né, ele era médium vidente. Né? E Lucas teve a oportunidade de ver, né, a plateia espiritual que acompanhava Paulo, né, e os fenômenos espirituais. Né? E é muito interessante, né, a forma, né, que Paulo, né, ele vai advertir Lucas, né, por conta, né, justamente de Lucas, né, ele estava dando uma importância muito grande, né, aos fenômenos espirituais. Né? Então, o título é Advertência Sublime, né? E diz o seguinte: mas Paulo, né, o adverte enérgico, né? Lucas, né? Não é isso que deveremos escrever, né? Não nos cabe contabilizarmos as glórias. Né? Quando recebemos alegrias e recompensas, devemos nos preparar para novos testemunhos. Então, Paulo dizia o seguinte: ó, quando a gente recebe alegria, né, e alguma recompensa, né, é porque vem testemunhos, né, maiores, né, mais na frente. Né? Então, a gente deve se preparar mais, né, e não ficar se deslumbrando, né, com os fenômenos, né, com a glória espiritual. Né? E aí Paulo ele dá esse puxão de orelha em Lucas, né, e diz, né, o que devemos anotar é a luta, né, o sacrifício, né, os ensinamentos e a vida exemplificada do amado Mestre Jesus, como modelo seguro para as almas no curso da vida e evolução. Não há outro caminho. Né? Ele mesmo nos disse, se assim não fosse, não teria dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O Evangelho do Cristo é a pedra angular, a base do mundo, pedra imantada pelo amor e magnetismo poderoso do Mestre, com o poder de imantar todos os corações para reformar a humanidade. Então, o Evangelho, né, quando ele vivenciado, né, quando ele implantado no lar e quando ele vivenciado, né, ele vai ter o poder, né, de reformar, né, toda a humanidade, né, porque ele vai imantar os corações das criaturas, né, de tudo que há de melhor. Então, enquanto isso não ocorrer, né, a gente não vai ver uma terra, né, transformada. Né? Uma terra, né, vivenciando, né, a paz, né? A paz, né, conforme Jesus veio trazer para nós. Então, esse trecho, né, ele está no livro Paulo Estevam, né, esse trecho aqui. Eu destaquei 2 trechos aqui também, né, que eu achei muito importante, né, que é uma fala de Paulo, né, que ele diz o seguinte, né, do decorrer dos tempos, né, disse Paulo a Lucas, né, o evangelho deverá ser levado para todos os lares do mundo, né, e cada lar irá transformar-se no verdadeiro templo do Cristo. Então, Paulo disse isso a Lucas, né, que no decorrer dos tempos, né, o evangelho, né, ele iria, né, ser levado, né, a todos os lares, né, do mundo. E cada lar iria se transformar em um templo, né? Ou seja, né, em uma igreja, né, em um centro espírita. Né? Por quê? Né? No lar, né, que é feito o evangelho no lar, né, ele vira um templo. Né? Tanto é que André Luiz, né, quando ele vai
nos trazer as suas obras, né? E que ele vai falar sobre aqueles lares que realizam o culto do Evangelho, né? Ele vai dizer que esses lares, né, eles são magneticamente blindados, né? Eles recebem, né, um cinturão energético de proteção, né? E os espíritos, né, que vêm em tarefa do mundo espiritual aqui para a Terra, né, eles escolhem esses lares, né, para pousar, né? Porque a atmosfera psíquica, né, do lar que realiza o evangelho no lar, né, é uma atmosfera diferenciada. É uma atmosfera, né, onde, né, as energias, né, elas são energias menos densas. Elas são energias mais leves, né? Enquanto em outros lares que não realizam o evangelho, né, as energias são mais densas, mais pesadas, né? Vive-se, né? Muitas vezes, né? As aflições do dia a dia, né? Sem encontrar solução. Então, os espíritos superiores, né? Eles preferem, né? Eles dão preferência, né? Quando eles veem tarefa à terra, né, justamente os lares, né? Que têm implantado o evangelho. Porque é um desgaste para eles, né? Descer, né? A atmosfera, né? Onde nós estamos, né? Aqui vivenciando essa encarnação. Né? Então, os espíritos superiores, né? Quando eles estão, né? Desses lares que realizam o evangelho, né? Inclusive que eles chamam até de oficina, né? Eles, né? Eles têm, né? Um reparo, né? Das suas forças, né? Para poder prosseguir naquela tarefa. Né? Então, a gente vê, né? A importância, né? Do evangelho, né? Do culto do evangelho, né? Inclusive nisso, né? Então, o outro trecho, né? Quem traz é André Luiz, né? Quando ele diz o seguinte, né? Isso está no livro Mecanismo da Mediunidade. Né? André Luiz ele diz o seguinte: o Evangelho em si, né? É um livro comum. Não é um livro de apenas, né? O Evangelho em si não é um livro comum, né? Não é um livro de um povo apenas, né? Mas o código de princípios morais do universo. Então, o Evangelho, né? Ele não é só para o planeta Terra, né? Ele é para o universo. Ele é o código moral, né? Universal. Né? É por isso que foi a estrutura, né? Mais perfeita que um espírito já trouxe, né? Para a evolução espiritual da criatura humana. Né? Foi o Evangelho. Né? Porque o Evangelho ele é universal. Né? Ele não serve só, né, para a evolução no planeta Terra, né? Mas para, né, em todos os planetas, né? Em todos os locais habitados, né? Do universo. Então, essa é a informação que André Luiz ele coloca aqui. Né? Adaptável a todas as pátrias, né? A todas as comunidades e a todas as raças, né? E a todas as criaturas. Né? O Evangelho se apresenta, acima de tudo, como a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade. É a revelação da qual Jesus empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, né? Exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem, né? E se engrandeçam, né? Se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. Então, essa, né, é a visão, né, de André Luiz, né, sobre a importância do Evangelho. Né? E aí a gente, indo adiante aqui nessa obra, né, ele vai trazer aqui, né, o porquê, né,
o Evangelho no lar, né? O porquê do Evangelho no lar, né? E aí quem traz esse porquê, quem traz essa resposta é Emmanuel, né? Vamos ver aqui o que ele diz, né? Não é somente hoje que nos está não é somente hoje que nos soa a pergunta o porquê o Evangelho no lar, né? Os escritos sagrados sempre foram deixados aos cuidados dos catedráticos religiosos. Né? E desde os tempos mais remotos, convencionou-se comprar preces, né, para garantir a salvação. Emmanuel nos ensina que o trânsito para Deus é obra individual. O trânsito para Deus é obra individual. Né? Não é obra do padre, não é obra do pastor, não é obra do médium espírita, é obra individual de cada um. Essa caminhada para Deus, né? Lógico que a gente tem ajuda. Né? A gente vai ter, né, ao longo dessa nossa trajetória, né, as mãos amigas, né, do plano físico e do plano espiritual. Né? Mas a caminhada, o trânsito, né, a Deus, né, é obra individual. Por isso a importância do Evangelho no lar. Né? Por quê? Né? A importância, né, de cada um, né, implantar o Evangelho, né, no seu íntimo, né? De vivenciar, né, esse Evangelho. Então, Emmanuel ele chama a atenção justamente para isso. Né? Na realidade, jamais conseguiremos tomar conhecimento das verdades trazidas pelo Cristo, né, por acomodação milenar, pelo descaso que temos às leis de Deus, né, e pela satisfação que vimos sentindo, né, há muitos séculos e continuamos com nossas tendências primitivas. Né. Aceitar o Evangelho implica em mudanças, né, e reformular nossas vontades, né, e atitudes e coisas, né, a que poucos de nós propomos fazer. Então, isso aqui é um trecho, né, que Emmanuel traz, né, sobre o porquê do Evangelho no lar. Né. E eu destaquei também esse outro texto aqui, né, onde é dito o seguinte, né, a evangelização, né, é renovação íntima. Né. Na casa onde reina o Evangelho, né, mora a justiça, o amor e a sabedoria. Então, na casa, né, que reina o Evangelho, né, mora a justiça, o amor e a sabedoria. O coração evangelizado, né, é um coração divinizado, santificado em seus pensamentos, né, palavras e obras. É um ato excelso, né, cumprindo na renúncia de si mesmo. Né? E grande será nossa glória se conseguirmos evangelizar-nos, né, tendo como fonte de vida dentro de nós os ensinamentos do Cristo. Então, esse outro trecho aqui, né, desse livro, né, texto de Emmanuel também, né, e aí, né, Emmanuel, né, ele traz, né, a importância do Evangelho no lar, né, nesse capítulo 15 do Evangelho, né, foi colocado justamente, né, a visão de Emmanuel sobre a importância do Evangelho no lar. Né. Então ele diz o seguinte, né, o culto cristão no lar não é uma inovação, né, é uma necessidade para que em todas as partes o cristianismo lance raízes, né, de aperfeiçoamento e sublimação. A boa nova, né, surgiu da manjedoura para as praças públicas, né, e avançou da humildade da casa de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. A palavra do Senhor soou primeiramente sobre o teto humilde, né, de Nazaré, e certo se fará
ouvir de novo, por nosso intermédio, nos séculos de nossos familiares, né, com os quais deveremos atender a obrigações que nos competem no tempo. Quando os ensinamentos do mestre vibram, né, entre quatro paredes de um templo doméstico, ou seja, no lar, o que ocorre? Né? Diz Emmanuel. Né? Os pequenos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação insensata é ouvida sem revolta. A calúnia é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brecha para insinuar-se. Então, Emmanuel, ele coloca esses pontos aqui, né? Que na casa, né, em que vibra, né, a luz do Evangelho, né, os sacrifícios, né, eles são realizados com felicidade, né, as observações insensatas, né, ou seja, aquelas pessoas que muitas vezes, né, parentes nossos nos apontam, né, apontam o dedo para nós, né, é ouvido sem revolta, né? A calúnia, né, é recebida com calma, né? O erro alheio, né, encontra a compaixão, né? E a maldade, né, não encontra brecha para se insinuar. Então, o lar que edifica, né, ali, né, nas suas bases, né, que é edificado com o Evangelho, né, ele, né, fortalece justamente esses pontos. E aí tem algo aqui bem interessante também, né, que a gente vai já finalizar, né, por conta do tempo, que é o lar, o templo de Deus, né. Então, a gente vai finalizar justamente com esse trecho aqui, quando é dito o seguinte, né, não olvidemos, não esqueçamos, né, assim, os impositivos da aplicação do Cristo, né. O santuário familiar, né, onde nos cabe o exemplo da paciência, compreensão e fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, né, sobre o reinado legítimo do amor, porque estudando a palavra do céu, nos 4 evangelhos que constituem o testamento de luz, seremos cada um de nós o 5º evangelho. Então, quando nós estudamos, né, os 4 evangelhos, né, e pomos ele em prática, né, nós nos tornamos o 5º evangelho. É justamente aquilo que Paulo de Tarso vai falar lá, né, que nós devemos ser, né, cartas vivas, né, do evangelho de Jesus. Se nós não conseguimos ser as cartas, né, ainda pela nossa pequenez, né, que pelo menos possamos ser um bilhetezinho, né, por menor que seja, né, na vida, né, primeiramente dos nossos familiares, né, aqueles que estão mais próximos, né, são os nossos familiares, e que isso possa se estender, né, para a comunidade em que vivemos, né, o nosso bairro, né, a nossa cidade, né, o nosso estado, né, o nosso país, o nosso planeta. Né. Porque o objetivo final, né, é justamente esse, né, que a paz do Evangelho, né, ela seja estabelecida, né, em todos os lares do mundo. Então, muito obrigado, né, pela paciência de todos, né,